Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema da deficiência e do autismo. Tema esse que me é muito caro no sentido de experiência nessa área e que eu acho muito importante de ser verbalizado na sociedade como um trabalho de cuidado, de reintegração, de maior conhecimento da área da saúde, mas também para o senso comum, para a sociedade. Muito importante a gente entender que eu não estou colocando o autismo dentro do campo da deficiência, mas estou colocando os dois como áreas em que precisam de um trabalho de estimulação cognitiva, estimulação na questão emocional, social, interação familiar, como um meio de participar do cuidado a esse sujeito que apresenta alguma deficiência, seja ela qual for, intelectual, física, e o autismo com relação a essa interação família, paciente e a sua inclusão no meio social. Então é muito importante a gente entender que a diferença, ela marca, mas é uma diferença que a gente vivencia a partir de uma plateia que identifica aquele outro como diferente. Ou seja, dentro do contexto do que é normal e anormal, as pessoas tendem a falar que tudo aquilo que não é belo, ou que desvia, ou que apresenta diferença, é visto como negativo, como ruim. Entretanto, a gente precisa desmistificar, desfazer dessa visão equivocada e entender que as deficiências e o autismo, eles são parte da sociedade, eles fazem parte da nossa vida e que uma sociedade que marca a diferença de que aquele ser, por ter tais características ou por se apresentar de uma forma, ele é desviante, a gente já está estigmatizando. Então, a gente pode, a partir de uma visão de reintegração social, entender que o cuidado, ele perpassa não só pelo sujeito que apresenta a deficiência ou o autismo, mas também ele precisa estar presente para os cuidadores, para aqueles que vivenciam esse universo, que se dedicam a cuidar do outro, que muitas vezes se anulam pela própria necessidade do cuidado. É importante que esse trabalho seja feito em conjunto. Então, quando a gente fala em cuidar, em acompanhar pessoas com deficiência, ou acompanhar pessoas com autismo, significa também acompanhar as pessoas que fazem parte desse cuidado e dessa interação. Então eu julgo muito importante o acompanhamento psicológico, o acompanhamento em grupo das famílias, o acompanhamento também desses familiares individualmente, para entender as dificuldades que são inerentes na convivência, até mesmo frente a uma sociedade que é tão estigmatizadora, que coloca tantas limitações, tantas barreiras físicas, barreiras impondo julgamentos ou verdades das quais são tudo construídas e não são verdades puramente. É importante a gente entender que a diferença ela é agregadora, ou seja, aprendemos muito a partir das diferenças alheias. Então, em vez de colocarmos a deficiência num campo de que só eles precisam aprender ou agregar alguma coisa, nós precisamos abrir o nosso horizonte, a nossa perspectiva para entender que aprendemos muito com aqueles que apresentam qualquer tipo de deficiência ou autismo. Há uma troca imensa, há uma troca relevante e que precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida como fundamental na nossa vida. Nós, como profissionais de saúde, aprendemos muito nessa convivência, porque não só atuamos enquanto um sujeito que vai ajudar aquele outro nesse processo, mas a gente cresce enquanto profissional, enquanto pessoa também. E isso é fundamental para fazer a diferença nesse tema específico. Então, dentro desse campo, considero importante a nossa transformação de olhar frente às pessoas que apresentam uma diferença, mas uma diferença que legitima eles enquanto indivíduo. Não é o fato de estarem numa cadeira de roda ou precisar se expressar em libras, ou porque tem uma deficiência intelectual, ou autismo, com as suas variações frente ao relacionamento com os outros, a esse embotamento afetivo, que a gente vai julgar esse indivíduo como anormal. Isso é taxar, é limitar, restringir. E justamente a psicologia está nesse caminho para poder a gente retirar essas divisões tão deturpadas e fazer uma grande diferença nessa integração do sujeito, da família e da sociedade. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no nosso canal e ele é postado todas as quintas.